Dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal, Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, esse que vos fala. Hoje, dia feliz, um dia muito bonito, dia chuvoso. Eu estou aqui gravando essa mensagem. E o tema da mensagem é esta. Eu quero estar falando um pouco sobre Lázaro. A Bíblia fala de dois Lázaros. O Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e Lázaro, o mendigo. Eu quero estar falando do Lázaro mendigo, desmentindo as mentiras que é pregado dentro dos movimentos religiosos, dentro desses movimentos protestantes, que é o que eles pregam, é mentira. 100% que eu já disse, é tudo mentira. Essa igreja é mentira. Deus está aqui, é mentira. Eu sou, é mentira. Por quê? É mentira. Tudo que eles pregam é mentira. Porque eles vivem debaixo de maldição. Todas as religiões protestantes estão debaixo de maldição. Aqui, ó. Vai lá em Gálatas 3. Lá pelo versículo 10 e 11. Todos que estão na lei, ligado à lei, estão debaixo de maldição. E todas elas estão ligadas à lei. E o título da mensagem é essa. Lázaro não subiu ao céu. Lázaro mendigo. Lázaro não subiu ao céu. E nem tampouco o seu espírito. Mas, irmão Nilson, nós olhamos para a passagem de Lázaro, aonde diz lá que Lázaro, ele foi levado ao céu, para o seio de Abraão. Não. Se nós olhar ali, acho que no capítulo 16 de Lucas, nós encontramos ali que havia um homem rico e ele estava ali comendo e bebendo com seus familiares. E entrava ali um pobre, um mendigo chamado Lázaro. Então, e aí as migalhas, alguma coisa que caía da mesa daquele rico, Lázaro comia. E os cachorros lambiam suas feridas. Bom, isso é uma mentira. Você sabe que parábola não é uma verdade. Parábola é uma ilustração. As pessoas pegam isso de uma forma literal. Mas você vem comigo. Fica comigo que você vai entender que eu quero desfazer, desvendar toda essa mentira dessa parábola. Não só essa, todas as parábolas. Elas não são verdade. É ilustrações. Isso é para abrir um entendimento do povo, para encorajar o povo, para abrir um entendimento do povo. Por isso eu sempre gostei de ilustrações. Nas minhas mensagens sempre eu colocava ilustrações do papagaio, ilustrações de animais, ilustrações. Eu colocava muitas ilustrações nas minhas mensagens e o povo gostava. Então, Lázaro comia. Isso já é uma mentira, porque jamais um rico ia aceitar que ele estava comendo no momento ali, que ele estava junto com a sua família ali, um mendigo ali debaixo da mesa dele, e cachorro lambendo as feridas dele. Ele tocava tudo para fora, punha em segurança, mandava aquele embora. Então isso já é uma mentira. Dizer que isso já não bate. Bom, mas vamos lá. E esse mendigo morreu. E ele morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso, para o seio de Abraão. Que diz que o seio de Abraão é o paraíso. Bem, outra mentira. Porque nenhum morto, ainda mais defunto, nunca na história deste livro, algum defunto foi para o céu.
Lugar de defunto é na terra. Todos que morrem vai à terra. Que privilégio, que galardão tão grande tinha esse mendigo, que os anjos vieram, levaram ele, o corpo dele, enquanto Coríntios 15, 50, carne e sangue não herda o reino de Deus. Agora, nem homem nenhum, por mais que Deus o amava, por mais que era tão unido com Deus, não houve na história desse livro aqui que ele morreu e o anjo veio e levou para o céu. Agora levar um mendigo. Então vocês veem que essa conta não fecha. Bem, lá foi aquele defunto. Então você vê que lugar de defunto é na sepultura. Então o corpo dele não foi para Abraão, porque o próprio Abraão não estava lá. Porque todo aquele que morria, Abraão estava morto. Abraão tinha morrido. Você olha ali no capítulo 25 de Gênesis, versículo 7. Abraão morreu aos 175 anos e foi sepultado junto com Sara. Então Abraão estava morto. Como esse mendigo chamado Lázaro ia para os braços de Abraão se Abraão estava morto? Abraão tinha virado terra. Acabou. Mas o espírito de Abraão, espírito, ficava preso ao túmulo até Jesus resgatar. Depois da sua morte, ele resgatou. Ele veio e levou os que eram seus e já acabou. Esse negócio de arrebatamento, essas coisas, tal. Era o espírito daqueles que o esperava, ele levou no ano 70. Então, ali não bate. E nem o espírito também de Lázaro foi para o céu, porque o espírito de Lázaro foi no túmulo junto com ele também. Então, esse não bate. E o rico, que depois o rico morreu. E esse rico foi para a sepultura. Inferno, para que você não saiba, é sepultura. Hades e Seol, no hebraico e no grego, significa região dos mortos. E qual é a região dos mortos? Sepultura. Nada mais do que isso. Como esse rico ia olhar, ia ver Lázaro. Para começar, morto não vê. Morto não fala. Pai Abraão. Como chamar ele de pai Abraão? Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque estou num tormento. Como o morto vai estar em tormento? Você agora, vem comigo. Quando uma pessoa morre, ele deixa de existir. É o que disse lá no capítulo 14, lá de Jó, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Eclesiástico 3 e 19. A alma do animal não sobe, ela desce à sepultura, ela desce à terra. E a alma do homem também não sobe, vai vir à terra. 3 e 19 de Gênesis. Tu és pó, Adão. Tu vieste do pó, para o pó tu tornarás e virará pó. Eclesiástico capítulo 12, versículo 7. O espírito volta para de onde ele veio, mas o corpo volta à terra e vira terra. Então, como esse rico estava lá no lugar de tormento, lugar de sofrimento? Se não existe nada disso. Isso é tudo antibíblico. Isso não existe. Quando a pessoa morre, morre tudo. Nada. Por isso, em Eclesiástico capítulo 9, versículo 5, os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
não tem recompensa. Você não sabe quando você gerou dentro do ventre da sua mãe. Se perguntar para você, você vai dizer, ué, eu comecei a ter lembrança depois dos meus 4 anos, 3, 4, 5 anos. Mas como você pode dizer, quando eu tinha 1 mês dentro do ventre da minha mãe, eu lembro que eu... Não, se você dizer isso, você tem que internar você num hospício. Então, quando a pessoa morre da mesma forma, isso deixa essa matéria deixa de existir. A sua alma deixa de existir, a sua alma está atrelada ao corpo. E se você tem o espírito, isso é, se você tem, porque nem todo homem tem espírito. Adão não tinha espírito, tinha alma como animal. Muitos homens têm alma, e isso deixa de existir. Eu fico cantando de galo, por que Jesus disse que muitos são chamados, 22 e 14 de Mateus? Mas pouquinho, pouco, sabe o que é pouco? A metade, as virgens, as 10 virgens, 50%, a metade da igreja vai subir, não, vai lá para Atos, a descida dos dons de língua, que desceu lá em Atos capítulo 2. Ali era mais de 500, só 120. Então dá uma média de 25%, 24%, 25%. Tudo bem. Mas vamos lá em Gedeão. Era 32 mil. Dos 32 mil, Deus escolheu 300. Não dá nem 1%. E aí? Então você não pode querer fazer essa matemática, querer entrar nessa conta das 10 virgens, lá da descida do Espírito Santo, e aí vem Gedeão. 32, Deus mandou 22 embora, tudo covarde. Volta. Ficou 10 mil, depois é muito, vai embora. Foi embora mais 9.700, ficou 300, com 300 eles venceram. Então, esses 300 foi escolhido de Deus. E aí? Como é que fica? Então, meu irmão, nem todos que estão dentro desse chamado igreja, que estão lá pregando, que estão distribuindo folheto, que é outra tolice você sair por aí distribuindo folheto. Não perde seu tempo com essas coisas, não. Eu já fiz muito isso. Mas hoje eu te aconselho a não fazer isso, porque lá 8 de Hebreu, e versículo 11, não falará mais de mim ao seu filho, ao seu próximo, porque todos me conhecerão desde o menor ao maior. Deus proibiu, falou, não fala mais, não precisa ninguém sair falando mais de mim. Pronto, acabou. Quando lá Jesus de Nazaré disse aos apóstolos, ele diz para os apóstolos. Mas lá em Hebreus, lá está bem claro, não falará mais, porque todos me conhecerão. Deus é conhecido mundialmente. Então não há mais essa necessidade. Então para por aí ficar trazendo gente para poder dar dinheiro. Quanto mais gente você traz, mais dinheiro você está dando para o empresário. Porque a única empresa onde o empregado paga o patrão é nessas empresas chamadas igreja. É um lugar que as demais o patrão tem. Ele enrica e vocês continuam. Um homem igual a Edir Macedo precisa de dinheiro. Um homem igual o Silas Malafaia, todos esses homens grandão aí que tem tudo que eles querem. Eles querem dinheiro para quê? Para que eles querem o dinheiro? Quando se dá lá um pequenininho que tem lá um pequeno movimento, precisa comer daquilo ali e tal, você pode, mas em parte nenhuma dessa Bíblia diz que pastor tem que ter salário. Paulo trabalhava construindo tenda, lá no capítulo 18 de Atos. Vai lá, vê que Paulo era construtor de tenda para poder comer e beber. Então Pedro, os demais comiam o que o povo dava para eles. Ele chegava nas casas, alguém hospedava, ele dava um prato de comida para eles. Eles não tinham nada. E o próprio Jesus disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, as aves têm o seu ninho, as raposas têm a sua toca, mas eu, que construí o mundo foi feito por mim, porque lá no início de João capítulo 1 diz que no princípio era.
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. O mundo foi feito por ele e ele não tinha nada. Então por que hoje você tem que ficar? Por quê? E para quê? E você é humilhado, é pisado. Eles pisam em cima de você, além de pisar, ele ainda faz assim, ó, em cima de você. O trabalho desses homens, quando está nos seus gabinetes, é ficar olhando as fichas, para ver quem deu e quem não deu. Quanto entrou de contribuição, quem está em falta. Essa é a preocupação deles. Eu estou doente. A igreja vai orar. Vou mandar um obreiro orar. Pensa que esses grandão põem a mão na sua cabeça e oram para você? Não. Bom, e outra, se for também, eles vão te trazer uma maldição sobre você. É até bom que eles não põem. Essa mão impura, essa mão imunda, é bom que eles não põem essa mão sobre você. Eles sempre eles vão lá, chamam um obreiro qualquer lá e falam, vai lá, ora para aquela irmã. E quando eles estão doentes, o que eles fazem? Vai e pede para a igreja orar por ele? Não. Eu fiquei admirado que eu tive numa cidade, aqui no estado de Minas, um presidente do Ministério das Assembleias de Deus. Ele ajoelhou na minha frente e mandou colocar a mão na cabeça dele. A primeira vez em todo o tempo que eu fui pastor. Aconteceu de um presidente de um ministério ajoelhar, né? E mandou eu orar numa grande cidade aqui no estado de Minas. Eu coloquei a mão na cabeça dele e orei por ele. Eu fiquei admirado, eu disse, nunca aconteceu isso. Mas ele era um homem humilde. Mas a maior parte desses homens sobe pela cabeça. E é dominado pelo dinheiro, pelo orgulho. Eu quero respeito. Eu sou seu pastor presidente. Eu sou isso, aquilo outro. Mas essa Bíblia diz que o maior dentre vós, 23:11 de Mateus, seja o vosso servo. Você, presidente, você tem que lavar banheiro, tem que limpar a igreja, tem que pintar, tem que construir, tem que carpir terreno, furar buraco. É o serviço, porque você é servo desse povo que está aí dentro. Meu irmão, minha irmã, divulga essa mensagem. Curte, compartilha. E se você ainda não inscreveu, você que ainda está em dúvida, inscreva no meu canal. E a graça de Cristo continua sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Tchau, tchau, tchau.